Etnia, nacionalidade. Mundo árabe, Turquia, Irã. Vamos saber quais as principais diferenças e até pontos em comum de todos esses assuntos que nós relatamos agora? Vamos lá? Carcamana, sim ou não? Sim. Vamos lá então, vamos embora. Meu nome é Gilberto Oxley, conteúdo em drops para o seu cérebro. Em primeiro lugar, nós tínhamos que fazer uma grande. Destacar bem as diferenças entre etnia e nacionalidade. Por exemplo, etnia. Etnia árabe. Para vocês terem uma ideia, hoje no mundo nós temos 22 países de etnia árabe. E o que é considerado assim uma etnia árabe? Etnia árabe, ou quem é o árabe? É aquele que nasceu num país árabe, que fala a língua árabe e que segue as tradições e os costumes árabes, certo? Nós temos, como eu falei, 22 países árabes, Carcamana. Então nós temos os mais conhecidos que a gente vê, volta e meia a gente ouve no noticiário e tem um turismo muito forte, enfim, a Arábia Saudita, o Líbano, a Síria, o Egito, Marrocos, enfim, entre outros. Todos esses países são países árabes, ok? Tem cultura árabe, segue as tradições árabes, fala a língua árabe. E entre esses 22 países, a religião predominante dos países do mundo árabe é a religião muçulmana. Mas não quer dizer que dentro desses países não tenham outras religiões. Não, negativo. A principal é a muçulmana, mas, por exemplo, no Líbano tem muitos libaneses seguem a religião cristã, para vocês terem uma ideia. Então isso é interessante, né? Nem todos, a grande maioria é muçulmana, mas nem todos dos países árabes seguem a religião muçulmana, mas a grande maioria sim. Eu já falei dos 22 países árabes, né, que existem no mundo, tá? O mundo árabe que se fala, dos principais, dos conhecidos e tal. E a religião é a muçulmana, que é realmente a religião predominante no mundo árabe, vamos dizer assim. Agora o pessoal faz muita confusão, e isso a gente ouve, né, Carcamana, volta e mente, o cara é turco, é árabe, é turco, é tudo de lá. Pô, isso Verdade. aí é uma baita ignorância. Porque a Turquia, para surpresa de muitos, ela não é um país árabe. O turco, ele fala a língua turca. Ele não é um país árabe. Apesar de que ele segue a religião muçulmana na sua grande maioria. Mas nós não. Na Turquia também existem turcos que seguem a religião cristã. Turcos, judeus, é verdade, em minoria, mas tem. Agora, a religião predominante na Turquia é a religião muçulmana. Desde a época lá do Império Turco-Otomano, enfim. Mas a Turquia não é um país árabe. E muita gente confunde, é árabe e tal, é turco, é árabe, tudo a mesma coisa. Negativo. Uma outra curiosidade que muitos não conhecem, nunca ouviram falar, enfim, acham que o Irã, apesar de seguir a religião muçulmana, xiita, na sua grande maioria, diferente de outros países árabes que a religião muçulmana é sunita, aí é uma ramificação da religião muçulmana, xiita, sunita, enfim. Mas o Irã, ele também não é árabe. O Irã é persa. Sabia disso, Não Carcamana? sabia. O Irã é o antigo Império Persa ali, onde é o Irã hoje. Então o Irã, ele tem sua etnia persa. A etnia árabe é desses 22 países que nós falamos. A Turquia não tem etnia árabe, tem uma etnia turca. É a diferença de etnia e nacionalidade. Por exemplo, eu sou um árabe libanês, de etnia árabe, mas nacionalidade libanesa. Ou eu sou um árabe, etnia árabe, mas eu nasci no Egito, então a minha nacionalidade é egípcia. Eu sou um árabe egípcio. Ou eu posso ser um árabe marroquino. Agora, a Turquia, como eu já falei, não é árabe. A Turquia é turca e fala a língua
turca, certo? Apesar da religião, a maioria ser muçulmana. E o Irã também não é árabe. O Irã é persa. Ele fala a língua farsi, não é o árabe. Se algum árabe da Arábia Saudita for para o Irã e ele começar a falar árabe lá, ninguém vai entender, porque a língua é diferente. Apesar de algumas palavras parecidas, no turco também, alguma coisa da escrita, mas são línguas diferentes. Ok? Inclusive, no Irã, uma outra curiosidade é que, apesar da religião muçulmana ser a predominante, como eu falei, xiita, lá no Irã, o antigo Império Persa, é o berço do zoroastrismo, que é uma religião, dizem os estudiosos, né, dizem que foi a primeira religião monoteísta, o zoroastrismo, e cujo o profeta, vamos dizer assim, o fundador, foi o Zaratustra. O Zaratustra, ele é citado no livro de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Até tem aqui, Carcamano, ó. Assim Falou Zaratustra. Filma aqui, Carcamano. É uma bela leitura. Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. E esse Zaratustra, profeta persa, que viveu no século VII, mais ou menos antes de Cristo, foi o fundador do zoroastrismo. Ok, Carcamana? O que tu achou desse assunto? É legal essa diferenciação, né, de árabe, persa, turco, porque não é a mesma coisa. O exemplo também serve para japonês, chinês, coreano. Coreano não é a mesma coisa. São etnias diferentes. Apesar de serem muito parecidos, né, principalmente na escrita e tal, são etnias diferentes. São nacionalidades diferentes. Ok? Ok. Carcamana, acho que foi legal, né? Só para trazer um pouco de conteúdo em drops aí pra galera. E um pouquinho diferente, né? E um pouco diferente para fugir desse clima agora de isolamento social, coronavírus, né? Vamos trazer um pouco de cultura também, cultura em drops. Certo, gente? Se gostou do vídeo, dá um like e te inscreve no canal. Se tu não é ainda inscrito, te inscreve no canal. Divulga esse vídeo com outras pessoas, porque eu acho que é bem interessante. Ok? Ajuda aí, dá o like, te inscreve. Era isso. Um abraço!